Bom dia, pessoal. A gente vai começar, então, conversando um pouco sobre pesquisa histórica e falando sobre essa experiência que Egberto tem na área de ensino, né? O professor Egberto é professor da Universidade Regional do Cariri, discute as questões de história e ensino, pesquisa essa relação do ensino, né, como essa possibilidade de pesquisa histórica, e a gente vai conversar um pouco com ele. Eu vou logo para a primeira pergunta, aqui, né, para ele se apresentar, e aí eu queria que ele falasse um pouco, então, se apresentasse, Egberto, falasse um pouco dessa sua experiência com o ensino, né, como é que você chegou até aqui. Bom dia, enfim. Bom, nós começamos, a minha trajetória, ela começa lá com 20 e poucos anos, na idade mais ou menos dos alunos da disciplina, como professor da educação básica. Eu comecei a trabalhar no ensino no primeiro semestre, né? E trabalhei durante 25 anos na educação básica, escola pública, escola privada, nas escolas de periferia de Fortaleza, nas escolas, né, das pessoas em condições mais abastadas, vamos dizer assim. E depois, uma coisa que eu sempre tive, que eu acho que é importante colocar, Sônia, é que eu, como professor, eu nunca abandonei a formação, a minha formação continuada, né? Então, eu sempre tive uma preocupação em participar dos congressos, participar dos eventos da ANBU, participar das atividades voltadas principalmente para a formação de professores. Depois eu fiz uma especialização na área de ensino de história, teoria e metodologia do ensino de história, e decidi fazer o mestrado. Fui fazer o mestrado em História Social, na Universidade Federal do Ceará. Lá eu desenvolvi uma pesquisa que foi sobre a cultura cívica escolar nos anos 70, durante o regime militar. Depois do mestrado, eu fui para o doutorado. O doutorado eu fiz na educação, e aí a pesquisa que eu desenvolvi lá foi sobre o projeto desenvolvimentista do governo Virgílio Távora e como isso afeta diretamente a educação e o ensino no estado do Ceará, né? Antes mesmo de terminar o doutorado, eu fiz o concurso na Universidade Regional do Cariri para a área de ensino. Para minha felicidade, fui aprovado e estamos aqui, né? E pensando nisso, eu queria que você falasse um pouco qual o papel da pesquisa na formação do professor. É porque nós somos uma licenciatura em História, mas também que tem esse foco na pesquisa. Como é que isso funciona, Guilherme? Tem uma coisa aí que eu acho que é importante a gente destacar desde já, é que algumas pessoas muitas vezes interpretam como havendo uma dicotomia entre pesquisa e ensino. Na verdade, as coisas não funcionam bem assim. Eu não posso pensar em formar um bom professor de história que não seja um bom pesquisador. Todo professor, ele é um pesquisador, né? Depende muito o nível dessa pesquisa que ele vai trabalhar. Mas não tem como você trabalhar uma aula de qualquer tema, Revolução Francesa, Revolução Industrial, seja qual for, sem que você desenvolva, desculpe, uma pesquisa, né? Essa pesquisa pode ser em livros didáticos, pode ser em livros mais teóricos. Então, se eu vou falar sobre a Revolução Francesa, eu posso pensar num livro didático do Cláudio Vicentino e posso ir bem mais além e trabalhar com Jacques Le Goff, com Eric Hobsbawm e tantos outros, né? Então, não há como você formar um bom professor se você não formar um bom pesquisador, certo? Esse é um elemento fundamental, né? Todo professor é, portanto, um pesquisador. E quanto mais nós nos aperfeiçoamos como pesquisadores durante a graduação, mais nós nos aperfeiçoamos para futuramente sermos um professor, seja da educação básica, seja da educação superior, educação de jovens e adultos, enfim. Não há como ser professor sem ser
pesquisador. E um campo interessante para se pesquisar, e isso favorece ainda mais, é quando você desenvolve essa pesquisa no campo do próprio ensino, né? O campo de pesquisa no ensino de história, ele é um campo relativamente novo, há uma discordância entre os próprios historiadores. Historiador, se não discorda, tem algum problema, né? Tem uma coisa que a gente gosta de fazer é discordar. Mas, assim, no geral, se entende que a pesquisa no campo do ensino, ela começa aí por volta dos anos 70, os anos 80, é quando começa, principalmente no processo de resistência ao regime militar, para restabelecer o ensino de história e pelo fim dos estudos sociais e da educação moral e cívica e do SPB, acabou favorecendo o surgimento ou a intensificação do campo voltado para a pesquisa no ensino de história. E aí eu queria, então, falar um pouco, porque a gente tem alunos, nós temos alunos que querem trabalhar o ensino, né? Querem trabalhar essa problemática do ensino. O que caracteriza, Egberto, uma pesquisa na área de ensino de história? Muito legal, interessante. Primeiro, quais são as possibilidades, né, de fazer uma pesquisa voltada para o campo do ensino de história? Por exemplo, livro didático é um campo bem interessante de se trabalhar. Qual é a história construída nos livros didáticos, né? A gente deve sempre pensar que o ensino de história é uma narrativa historiográfica, né? O professor, ele constrói uma narrativa, por exemplo, na sala de aula. Então, algumas pesquisas interessantes que vêm sendo desenvolvidas sobre o livro didático, por exemplo, a produção do livro didático, né? Quais são os interesses. Não existe um livro didático inocente, como não existe um currículo inocente, como não existe professor inocente. Então, todos esses componentes aí que fazem parte do ensino, eles são dotados de interesses, de ideias, de ideologias, de culturas. Então, por exemplo, você trabalhar no livro didático, qual é a perspectiva que esse livro didático tem em relação aos povos indígenas, né? Que tipo de pensamento tem no livro didático quando ele trata dos povos indígenas? Qual é a perspectiva que um livro didático adotado numa determinada época, vários livros didáticos, qual é a perspectiva que esses livros adotam em relação aos povos negros, aos afrodescendentes? Qual é a perspectiva de gênero que perpassa, né, nos livros didáticos? Então, você tem aí... É interessante a gente sempre pensar que, quando, por exemplo, às vezes os alunos chegam e dizem: quero pesquisar sobre o livro didático. Aí a questão é: mas eu quero pesquisar o que no livro didático, né? Como o livro didático é construído, como ele é produzido, porque o livro didático, ele é um produto cultural, né? Então, ele passa essa dimensão ele é um artefato cultural. Então, ele passa essa dimensão das culturas que envolvem a própria produção do livro didático. Não só o autor, mas a editora. Ou seja, a gente só pode pensar o livro didático dentro da sua historicidade. A outra questão interessante para a gente pensar sobre o ensino, que a mim é muito cara essa ideia, essa temática, é a formação do professor, né? Como que os professores são formados, pensando aí a partir dos diversos saberes que envolve o professor, os saberes da experiência do professor, os saberes profissionais, os saberes curriculares que estão presentes no processo de formação do professor, os saberes que envolvem essa própria formação que ele constrói para ele mesmo, né? Como eu falei antes, esse professor, em que medida ele é um professor pesquisador, em que medida ele é um professor reflexivo, até que ponto ele reflete sobre a sua própria prática, sobre a sua prática cotidiana de sala de aula. Um outro caminho também interessante é você trabalhar com os currículos, né? Nós temos aí, hoje, há uma porta muito aberta aí para pensar o currículo
do ensino de História, o currículo da disciplina História, que é a BNCC, né? Nós tivemos a BNCC recentemente aprovada e publicada, portanto, ela é uma exigência nacional. Na verdade, a ideia da Base Nacional Curricular, ela vem desde a LDB, de 96, né? E ela está posta aí. Então, que tipo de ensino a BNCC está propondo? Isso seria o currículo a partir da BNCC, mas também como esse currículo ele é efetivado. Quando a gente trabalha com o currículo, a gente trabalha pelo menos em 3 dimensões. O currículo proposto, né? O currículo efetivado, que é a prática da sala de aula, que nunca é igual ao currículo efetivado, e ainda tem os elementos que a gente constitui, que são o que a gente chama do currículo oculto. Então, você tem aí diversas possibilidades de trabalhar o ensino de História. Eu estou colocando aí as 3, digamos assim, caminhos, a própria história do ensino de História, né? Como que o ensino de História, como a disciplina História vai se transformar num código disciplinar, né? Então, tem uma gama de possibilidades para você trabalhar aí com o ensino de História enquanto campo de pesquisa. A gente está recebendo aqui já algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui do Matheus. Eu já vou fazer, Matheus, essa pergunta. Ele está colocando uma questão bem contemporânea, Heriberto. Ele está perguntando o seguinte: como a gente se joga em campo para a pesquisa, visto que tanto incentivo à pesquisa, que o incentivo à pesquisa está sendo cortado? Qual o futuro da pesquisa histórica, então? Uma produção de conteúdos feitos por grupos privilegiados, para grupos privilegiados. Então, o Matheus está uma questão bem geral sobre a pesquisa, acho que ele retrata, quer pensar um pouco hoje, né? O que fazer? Acho que a pergunta é essa. Primeiro, eu vou usar uma palavra que eu sempre tenho usado na sala de aula, nas minhas palestras, nas falas, enfim. E aí, para pensar a partir de Paulo Freire, né? Mais do que nunca, a gente precisa esperançar, né? A gente tem que pensar que, quando já se fez pesquisa nesse país com pouco dinheiro, com pouco apoio, com pouca verba, tá? Quando eu era estudante de graduação, não existia bolsa CNPq, depois o que apareceu era sempre muito pouco, né, que a gente tem hoje, embora no processo de redução, bolsa CNPq, bolsa FUNCAP, bolsa CAPES, enfim, várias agências de fomento. Então, eu entendo que, primeiro, a gente tem que brigar para que esses financiamentos eles não só voltem a ser como estavam, mas que eles aumentem, inclusive. Você não pode pensar um país que quer produzir ciência, um país que quer se desenvolver sem produzir ciência, sem investimento em ciência, sem investimento em educação. Tem que investir em ciência, tem que investir em educação, tem que investir, portanto, e principalmente porque o Brasil ele se diferencia de muitos outros países. Os outros países é muito comum você ter os institutos de pesquisa, né? No Brasil, a maior parte da produção científica do Brasil é nas universidades, então a gente tem que investir na universidade mesmo, tá certo? Esse é o primeiro ponto. E aí a gente tem que brigar, né? Brigar, e não é só brigar no Facebook, é brigar e ir para a rua mesmo. Enfim, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que tem que ser um desafio. Então, a gente também tem que investir na nossa criatividade, na nossa vontade de fazer, tá certo? A gente briga pela bolsa, mas, ao mesmo tempo, a gente faz a pesquisa sem a bolsa. Eu entendo que é assim que a gente caminha, né? Recebendo mais perguntas aqui, tem aqui já na lista a pergunta do Jackson, que é da turma da noite, e tem a pergunta da Isadora, e tem a da Lívia também, que é da turma da noite, e tem a da Isadora, que é da turma da manhã. Vocês podem mandar as perguntas, que eu não consegui abrir o chat aqui, mas vocês podem mandar pelo WhatsApp. Antes de fazer aqui a pergunta, eu acho que eu vou pegar logo, então, essa pergunta do Jackson aqui, né, que ele já tinha. É possível trabalhar essa daqui é da Lívia da turma da noite.
É possível trabalhar as perspectivas afro-indígenas fora do problema do livro didático? Acho que ela está perguntando assim, a questão afro-indígena, como é que ela pode ser estudada como um problema do ensino, que não apenas no livro? É uma boa pergunta. Lívia, é excelente. É a Lívia. Excelente, parabéns, Lívia, pela pergunta. Claro, sem sombra de dúvida. Por exemplo, até a gente chegar na BNCC atual, que foi aprovada e que está em vigor, teve todo um processo de discussão, todo um processo de debate, né? Eu lembro que uma das versões, nós tivemos aí pelo menos 3 grandes versões da BNCC, uma das versões, a grande discussão é porque teve gente, inclusive historiadores, que diziam, olha, mas a BNCC agora tem negro demais, tem África demais, quase não tem história, tem que ter história do Brasil, tem índio de menos, tem índio de mais. Então, o currículo, ele resulta, e aí eu estou tratando aqui a BNCC como um currículo, né? Como um dos elementos curriculares e fundamental nesse caso. Então, eu posso, por exemplo, desenvolver uma boa pesquisa para pensar quais foram os interesses que envolveram essas disputas dentro da base curricular. Por que ela, quando ela foi proposta num outro momento, que havia uma parte significativa que tratava mais da África, que tratava mais dos povos negros, dos povos afrodescendentes, enfim. E por que ela muda depois? Né? Então, isso é um campo assim, enorme para você pensar a pesquisa que você vai trabalhar com a temática de negros, de indígenas, dentro da base nacional, portanto, está fora do livro didático. Você pode pensar, por exemplo, na prática do professor, né? Como eu disse, o professor ele faz uma narrativa histórica, ele constrói uma narrativa. Nessa narrativa do professor, como os povos indígenas, como a África, como os povos negros, como eles entram nessa narrativa do professor, construindo, fazendo aquilo que a gente chama lá do setor a operação historiográfica. Né? O professor faz uma operação historiográfica dentro da sala de aula. Então, nessa operação historiográfica, como ele manipula, né, essas temáticas na sua narrativa? Essa é uma grande possibilidade. E tem, nesse campo, por exemplo, ainda tem uma pesquisa muito reduzida, essa questão da narrativa. E mais ainda, né? Que é o interessante que eu falei do Gabriel, por exemplo, ele trabalha sobre a temática indígena, e mais do que o que é proposto, o Gabriel, por exemplo, ele trabalha os processos de apropriação. Né? Então, assim, como os estudantes se apropriam dessas representações dos povos indígenas e como eles expressam isso aí. A gente tem feito um trabalho bem interessante, que é com desenhos. Ele pede para os meninos desenharem, fala de índios e pede para os meninos desenharem. Então, tem sido um estudo bem interessante. Quer dizer, são formas que você pode trabalhar que está para além do livro didático, né? E ainda tem um outro caminho bem interessante, que tem uma coisa importante para a gente ressaltar, é que hoje está muito claro que se aprende mais história fora da escola do que mesmo na escola. Né? Então, por exemplo, que história os estudantes da educação básica eles estão se apropriando? Quais são os canais que eles usam nesses processos de apropriação de história? Né? E como eles usam isso aí? Que tipo é normal hoje os estudantes eles se preocupam menos com a fala do professor, porque eles entendem que na internet ele vai encontrar sobre Revolução Francesa, Revolução Industrial, República Brasileira, escravidão, Aí a questão também, esse é um campo também importante para a gente pesquisar, né? E exige uma demanda bem interessante, que precisa ser feita, né? Onde esses meninos estão aprendendo história? Né? E a gente manda a sua pergunta aí, a gente já está quase caminhando para as questões finais. Tiago mandou um alô aqui, disse que está agradecendo pelas preciosas considerações.
né? Foi bem interessante, está sendo interessante esse exercício, vamos fazer outros, né? A gente foi um pouco atrapalhada aí pela tecnologia, não é? Mas deu certo. Tá dando... E aí a gente também pensa algumas questões aqui. O Tiago está perguntando o seguinte: tem uma pergunta quanto à relação entre livros didáticos e as práticas de ensino. Algumas teorias pós-estruturalistas, como a queer no Brasil, representado por pesquisadores como Guaraciara Lopes Lauro, defende que existe uma falência nos currículos escolares envolvendo as escolhas temáticas. Como, por exemplo, existe a opção por representar ou não certos tipos de família em imagens, textos e sugestões de estudos externos. Por outro lado, e partindo do princípio de que profissionais do ensino não deveriam se limitar aos livros, seria possível pensar tanto o material físico quanto a prática, esta última em relação à escolha narrativa da professora ou do professor, para analisar os silenciamentos e as invisibilizações no ensino básico do Brasil? Seria possível trabalhar com essa relação? Acho que ele está... Tiago coloca uma questão que é o silêncio, né? Uhum. Aquilo que não é visto. Como é que o ensino... Quais são esses desafios? Acho que tem questões bem contemporâneas, né, Guilherme? Certeza. Deixa eu ver se eu consigo dar uma tese. Isso aí, acho que Tiago, é isso? Tiago, do turno da manhã. O Tiago já pode pensar aí num bom projeto de pesquisa para essa problemática que ele colocou, né? Mas deixa eu colocar alguns elementos, Tiago, e demais, que eu acho que é importante para a gente poder se situar, né? O livro didático, ele é a salvação e um problema, né? Ou talvez um problema e a salvação. Só para a gente ter uma ideia, a grande maioria, mas a grande, esmagadora maioria dos estudantes da escola pública, o único livro que eles têm é o didático, né? Então, assim, há uma discussão aí de muito longa data, aí, lá dos anos 80, quando se começou a discutir o ensino e que se começou a discutir o livro didático, basicamente, a discussão sobre o ensino didático, ela começa pelo livro didático, a discussão sobre o ensino, ela começa basicamente pelo livro didático, tá certo? E, assim, aí, desde já surgiu essa ideia, o que fazer com o livro didático, né? Ele não consegue dar conta do universo da história que se quer trabalhar, porque cada professor tem, digamos, uma história que ele entende que é mais importante, uma versão de história, vamos dizer assim, que ele entende que é mais importante. Então, você não teria como ter um livro didático que desse conta de todas as versões de todos os professores. Então, assim, é muito complicado você dizer assim, não queremos um livro didático. Eu entendo que por muito tempo a gente ainda vai precisar do livro didático, mas o livro didático não pode ser a muleta, né? A muleta do professor. Aqui, sem nenhum... Né? Não é uma visão preconceituosa, mas, assim, às vezes o professor, nesse sentido, ele faz o quê? Ele pega... o recurso ao livro didático. Então, ele pega o livro didático, lê o livro didático e vai para a sala de aula para dizer o que o livro didático já disse. O livro didático ele tem que ser um ponto de partida, né? Nos anos 80, e aí tentando dar conta do pensamento aí do Tiago, acho que eu entendi, pensou-se em trabalhar a história temática, né? Então, a ideia da história temática era você trabalhar a partir dos saberes prévios dos estudantes, a partir da cultura do estudante, a partir do lugar do estudante, e construir temáticas, né? Isso praticamente dispensava o livro didático. É uma experiência muito interessante que o pessoal da USP fez na época, que foi fazer entrevista com os estudantes de algumas escolas da periferia de São Paulo, e eles descobriram que os estudantes eram, em sua maioria, ou migrantes ou filhos de migrantes, e principalmente nordestinos. Então, eles colocaram, por exemplo, como temática para trabalhar durante o 5º ano, na época chamava quarta série, o 6º ano, né? que hoje seria a 5ª série. E eles colocam, por exemplo, como temática
migrações. Então, a partir de migrações, eu vou pensar os processos migratórios que ocorrem hoje, os processos migratórios que ocorreram ao longo da história. Mas essa história temática, ela acabou não vingando. Por quê? Porque ela exige muito do professor. Ele vai ter que ter muita pesquisa, vai ter que ter muita dedicação, vai ter que ter muito material para pesquisar, porque imagine o que é o professor ter que trabalhar os processos migratórios ao longo do ano. Então, ele vai falar sobre os processos migratórios da antiguidade. Ele vai ter que ir lá estudar a antiguidade para ver todos esses processos migratórios, enfim, né? Então, e aí nós poderíamos, por exemplo, hoje, dentro das demandas que são postas, né? Nós poderíamos pensar numa temática como história e gênero, seria uma temática para se desenvolver, mas isso iria exigir uma profunda formação do professor, ele teria que ter muita formação no campo de história e gênero, e ele teria que ter muita formação para poder pesquisar sobre, né? Mas eu acho que o livro didático ele precisa ser mantido, ele precisa ser sempre melhorado, mas ele tem que ser mais aberto. O livro tem que ser aberto e o professor ele tem que ter uma formação e aí ele também tem que se pensar assim, para também ser uma pessoa aberta para, a partir do que está posto no livro didático, ele poder trabalhar as questões mais temáticas, mais contemporâneas. Eu acho que a problemática... A gente sempre vai ter temas que são ou pouco explorados ou muito explorados, como o Egberto está dizendo. E hoje a gente tem um desafio a mais, né, que é pensar um certo retrocesso que a gente vem assistindo, que é uma tentativa de silenciar ainda mais. Né? Se quebraram várias portas, né? A gente conseguiu trazer, bem ou mal, deficiente ou não, veio para essa cena pública e veio para a cena do ensino uma série de temas que sequer eram contemplados ou considerados, né? E existe hoje um processo que tenta barrar, né, esses avanços, toda essa construção desses novos temas. E aí, Tiago, eu acho que tem muito disso, né, da gente primeiro perceber esse próprio processo histórico de apropriação. Acho que tem uma questão que é importante, né, Egberto? A própria formação do professor, isso que Egberto destacou, o que acontece? A gente está na universidade, nós estamos num processo contínuo e muito acelerado de formação, né? Porque todo semestre vocês estão fazendo disciplina, estão nesse universo que estimula essa leitura constante, essa atualização constante. E muitas vezes, quando o professor vai para a sala de aula, ele se desconecta um pouco desse universo, né? A gente tem muitos depoimentos dos alunos do Prof. História, por exemplo, que dizem, olha... eu passei muitos anos sem conseguir voltar, sem pensar algumas questões, porque o universo ele também acaba segurando pela própria estrutura educacional que a gente tem, né? Eu acho que tem uma série de elementos aí importantes para a gente pensar. Então, para finalizar, já falando um pouco desse projeto para acabar com tudo, né, que a gente tem um projeto, na verdade, para acabar com tudo no Brasil, né? Quando a gente pensa, não é só com as bolsas, é um processo... de ensino de história, né? de destruição da universidade, do ensino de história, sem dúvida. E aí vou pegar um pouco aqui da fala do Matheus e uma questão que a gente já tinha pensado aqui. Por exemplo, o Matheus pergunta, Egberto, ele parece que estava falando com você no bloco ontem de história ontem à noite, que o momento que é esse que a história está passando em relação à política e ao conservadorismo. Nessa questão, você chega num grupo de amigos e se pergunta qual é o futuro. No último concurso público do Juazeiro, tinha 5 vagas para professor de história, por exemplo. Eu vou emendar, então, essa pergunta aí do Matheus, Egberto, para você pontuar um pouco, então, para a gente fechar. Quais os desafios, né, que nós estamos enfrentando aqui nesse momento, esses desafios que pelos quais estamos passando, e como é que o ensino de história, isso pode caminhar, como é que a gente pode lidar com isso, a partir dessa perspectiva do ensino de história, né? Esses desafios aqui. Bom, primeiro, essa questão do concurso de Juazeiro, ela é interessante, porque, só para vocês terem uma ideia, como o professor é desconsiderado desde o processo de seleção. O concurso era, inclusive, para professor da aula de história local, né, da história do Cariri.
e não tinha uma questão na prova sobre a história do Cariri. Então, por aí você tem uma ideia, quer dizer, no próprio, porque pegaram uma instituição totalmente externa, que não teve a preocupação de dizer assim, vamos colocar uma questão sobre a história do Cariri. Né? Então, é o professor que vai dar aula sobre o Cariri, mas que não é avaliado na hora que ele vai ingressar para dar aula de história do Cariri. Então, isso é resultado de como as coisas, elas são... A escola é muito maltratada nesse país, muito maltratada. Né? E hoje, mais do que nunca, eu considero que nós tivemos um grande avanço aí e não tem como ser diferente, para ninguém dizer que eu sou um tendencioso, embora eu acho que eu seja mesmo, e não é problema, porque todos nós somos tendenciosos, todos nós temos as nossas ideologias, né, que nós defendemos, mas assim, a escola, do ponto de vista político, né, do ponto de vista democrático, a escola brasileira e o ensino de história dentro desse processo avançou muito do governo Fernando Henrique para cá, para a gente procurando ser bem honesto. Né? Por exemplo, no governo Fernando Henrique, nós conseguimos, que era um governo do PSDB, nós conseguimos o processo de universalização do ensino fundamental. Né? Nós não conseguimos, nós universalizamos o ensino fundamental dentro dos padrões. Nós temos aí uma média de 97% dos estudantes na educação escolar, na faixa escolar para o ensino fundamental, 97% estão na escola, né? Mas a gente não conseguiu ainda resolver o problema do ensino médio. Metade dos estudantes que terminam o ensino fundamental não terminam o ensino médio. Ou eles nem ingressam no ensino médio, ou eles abandonam o ensino médio, ou eles ficam presos ali, faz uma série, vai reprovado, vai fazendo outra, enfim. Né? Então, isso ainda é um drama nesse país, um drama muito grande. Quer dizer, nós estávamos nesse processo de avanço, mas aí você tem todo um retrocesso conservador, eu acho que é mais conservador do que conservador, ele é reacionário mesmo, porque quer restabelecer padrões para a educação brasileira que estão lá nos anos 70. Um exemplo bem claro disso é como esses grupos chamados conservadores, que eu prefiro chamar de reacionários, eles se apropriam, por exemplo, da racionalidade técnica. Né? A ideia de que o professor ele deve ser um mero objeto de uma máquina na sala de aula, cuja função é repassar determinados conteúdos, determinados conhecimentos. Então, isso foi muito forte no Brasil nos anos 60 e nos anos 70, que foi do regime militar, porque quando você exige que um professor ele seja um mero repassador de conhecimentos, quando ele é um mero repassador, e aí não sei nem se chega a conhecimento, é muito mais de informação, para aí o estudante lá fora, desculpe a expressão, mas esse estudante depois numa prova vomitar aquilo que ele botou para dentro, né? Então é uma racionalidade técnica extremada que esses grupos se apropriam. E a escola é um lugar de formação de pessoas. Né? Nós estamos formando humanos, estamos formando meninos, meninas, que serão futuros cidadãos. Então, nós temos que levar, sim, para a sala de aula, a discussão de gênero, a discussão de etnia, a discussão de raça, a discussão de sexo, e aí a gente vai ter que enfrentar essa briga. Né? A gente vai ter que brigar contra uma escola sem partido, não tem para onde correr. A gente tem que fazer essa briga e é cotidiana. Por isso a importância da boa formação. Porque essa briga ela não pode ser, Sônia, a briga do grito. Né? Eu sou contra a escola sem partido. Eu sou contra a escola sem partido por quê? Né? Então, assim, eles defendem uma racionalidade técnica. Eu sou contra a racionalidade técnica. Por quê? Porque eu entendo que a escola é um lugar de formação de... Então, eu tenho que ter toda uma argumentação para poder me colocar contrário à escola sem partido. Para eu ter essa argumentação, eu tenho que ter uma boa formação. E aí
não dá para resistir à escola sem partido, por exemplo, sem ler Paulo Freire. Então, assim, tenho aqui algumas falas, o Jackson agradeceu a disponibilidade da entrevista, né? Tirou muitas dúvidas, foi enriquecedora, valeu, Jackson. O Will, gente, eu não conheço, a William, acho que é o William, porque só está o Will aparecendo aqui, mas eu acho que é o William, não sei, se eu estiver errada, vocês me dizem. E também a Lívia, né, manda aí um alô também, disse que adorou, nós somos top. Obrigada, hein, Lívia? Adorei essa daí. Gente, eu agradecer, Gilberto, a aceitação do convite no sábado de manhã, eu peguei mesmo de surpresa, né, que eu fiquei pensando, bom, eu acho que era interessante trazer uma abordagem nova para os meninos pensarem em ensino, e ninguém melhor do que Gilberto, que é o principal, talvez o principal nome que a gente tem na universidade, que trabalha em ensino de história, para discutir essas questões. Obrigada, Gilberto, se você quiser dar um alô aí para o pessoal. Eu agradeço o convite de Sônia. No susto. No susto, né? Mas o fato é que eu gostei muito, Sônia está de parabéns, todos vocês estão de parabéns, vocês também estão, de qualquer maneira, sacrificando um pedaço do sábado de vocês, né? Então, um abraço a todos, fico à disposição, estou na universidade, se alguém depois quiser enveredar por esses campos aí de pesquisa, pode me procurar, eu tenho o núcleo de pesquisa voltado para isso, núcleo de pesquisa, ensino, eu coloquei, antes era ensino de história, então eu tirei o de, então ficou ensino, história e cidadania, que é justamente para a gente poder abraçar outras possibilidades. Então hoje no núcleo nós já temos estudantes de pedagogia, temos estudantes de educação física, né, que é para pensar o ensino de uma forma geral. A minha preocupação, assim, uma coisa Foucault me ensinou, a gente tem que sair das caixinhas, né? Esse negócio da caixa, tudo ali, pré-moldado, não rola mais não. Então vamos ampliar as coisas. Obrigada a todos, obrigada. Bom final de semana. Bom final de semana, gente, obrigada, e a gente se encontra na semana que vem. Tchauzinho. Beijo no coração aí. Tchauzinho. Tchau, tchau.